A enfermeira da minha escola se recusou a me dar meu medicamento prescrito. Então eu liguei para o meu padrasto, um famoso apresentador de talk show, em busca de ajuda. Eu sofri abuso da esposa do meu pai quando estava crescendo. Minha mãe lutou muito para obter a custódia, mas meu pai era um bom cristão com mais dinheiro e ele não se relacionava com pessoas negras. Dado nosso local, minha mãe não tinha chance, mesmo que eu tivesse marcas e cicatrizes da esposa do meu pai. Ela finalmente obteve a custódia quando eu era velho o suficiente para que minha opinião importasse. Eu mudei de uma escola particular chique, extremamente competitiva e snob para a escola pública local por escolha própria. Eu pintei meu cabelo de verde e coloquei um adesivo de orgulho gay no meu carro. Com base apenas na minha origem, fui colocado em todas as aulas de honra e AP que a escola oferecia. Os professores não sabiam o que pensar de mim. Eu tinha cabelo verde. Meu adesivo de para-choque era definitivamente o assunto mais controverso de toda a escola. Mas eu era quieto, vinha de uma escola chique, prestava atenção na aula, estava tirando notas excelentes. Felizmente, embora a maioria dos meus colegas me evitasse, meus professores perceberam rapidamente que eu era um garoto decente o suficiente. Mas eu tinha um problema com enxaquecas. Finalmente consegui uma receita para elas e levei direto para a enfermaria porque o distrito tinha uma política de tolerância zero e estar na posse de até mesmo remédio para dor de cabeça poderia resultar em expulsão por posse de substância. Enfermeira, você vai precisar da assinatura do médico neste formulário. Por quê? É uma receita legítima com meu nome no frasco original. Enfermeira, de forma condescendente, somos obrigados a ter a assinatura de um médico antes de podermos dispensar medicamentos. Como você acha que consegui a receita em primeiro lugar? A enfermeira decidiu me impressionar com o fato de que eu era impotente aqui e que não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer além de obedecer. Saí do escritório estressado porque não tinha acesso ao meu remédio para enxaqueca e, é claro, acabei me estressando e desenvolvendo uma enxaqueca. Me chame de Karen, mas eu me senti no direito de ir à enfermaria e receber meu medicamento, então pedi educadamente que ele me fosse dado. A enfermeira obviamente me disse que não, então pedi para falar com o diretor. Consegui falar com o vice-diretor, que simplesmente reiterou a política do distrito. Então me ocorreu que estava ao meu alcance conseguir meu remédio. Porque eu tinha uma arma secreta. Então eu tive que ser sorrateiro. Eu gostaria de ligar para um dos meus pais. Essa ligação não era destinada ao meu pai, um consultor financeiro. Não era para minha mãe, que trabalhava em vendas e publicidade. Claro que eu não estava ligando para a madrasta. Mas meu padrasto, por outro lado, era o apresentador de rádio mais famoso da nossa região na época. E ele estava no ar por mais 2 horas. O vice-diretor me trouxe a lista telefônica, que existia naquela época, e eu procurei o número da estação de rádio nas páginas amarelas sem que o vice-diretor descobrisse qual empresa eu estava ligando. Liguei para a estação de rádio e falei com a recepção. Claro que muitas pessoas ligam para eles, pedem por ele e não conseguem chegar a lugar nenhum. Mas eu sabia que eles interromperiam o programa dele e ele atenderia a ligação se eu dissesse que era sua filha real. Em toda a minha vida, nunca tive uma situação que justificasse ligar para ele no trabalho. Eu estava esperando que ele atendesse a ligação enquanto estava no ar, mas ele não queria expor o que provavelmente era um assunto particular, então ele colocou comerciais enquanto eu explicava a situação. Então eu reprimi um sorriso enquanto entregava o telefone ao vice-diretor para falar com meu padrasto, Bill. Eu consegui provocar a cara dela. O vice-diretor não percebeu que estava falando com Bill Jones quando ignorou minhas preocupações e até sugeriu que eu deveria ser negado meus medicamentos simplesmente por causa das minhas calças, que eu estava usando metade do ano sem problemas, mas aparentemente era uma violação do uniforme naquele dia. O vice-diretor basicamente explicou que era assim que as coisas eram e azar o meu, e não percebeu a encrenca em que se meteu. Ele desligou, me dispensou e saiu parecendo bastante satisfeito por ter vencido sua pequena viagem de poder. Fui para a aula me sentindo vitorioso. Eu ainda não tinha vencido, mas joguei minhas cartas e sabia como as coisas iriam se desenrolar. Meu padrasto voltou ao ar e imediatamente mudou o assunto da discussão para o absurdo da política de medicamentos do distrito. As linhas telefônicas ficaram ocupadas. Acontece que muitas pessoas queriam expressar suas reclamações. Eu estava sentado na aula, com a enxaqueca piorando. Mas eu estava satisfeito porque a falta de respeito deles por mim estava sendo exposta. Cronometrei. 45 minutos depois de me negarem arrogantemente meu medicamento legalmente prescrito que eu precisava, o vice-diretor entrou na sala de aula em que eu estava, ajoelhou-se ao lado da minha mesa e sussurrou: Ei, você quer vir pegar seu remédio? A situação ficou ainda mais divertida porque a escola queria desesperadamente me expulsar. Mas, embora eu possa ser um encrenqueiro quando quero, nunca fiz nada pelo qual pudesse ser disciplinado defensivamente. Eles não tinham nada contra mim. Eu sabia disso. Eles sabiam que eu sabia disso. E eles sabiam que não podiam inventar nada disso por causa do Bill Jones. Todos os meus amigos eram do último ano, e os administradores da escola não perceberam até o último dia de aula que eu era do penúltimo ano. Eu podia ver o pânico nos olhos do vice-diretor. Vice-diretor, você pode fazer um curso de verão em inglês e poderá se formar mais cedo. Absolutamente não. Eu não enviei nenhuma inscrição para a faculdade e a maioria das escolas competitivas para as quais pretendo me candidatar exige mais do que o mínimo básico para se formar. Eu vou ficar aqui por mais um ano. Vice-diretor, você gostaria de fazer suas aulas do ensino médio na faculdade comunitária? Você receberá créditos do ensino médio e da faculdade. Isso era um programa pouco conhecido na época, mas eles queriam se livrar de mim tão desesperadamente que eu consegui acumular créditos de educação geral da faculdade durante o meu último ano. Eles tentaram me ferrar, então eu me vinguei. E como eles não podiam me punir, eles me recompensaram apenas para me fazer ir embora.